Olá, terceiro ano. Vamos falar um pouquinho agora de filosofia, tá? Vamos fazer o livro de filosofia nas páginas 288 até 293, tá bom? Nós estávamos falando sobre o pensamento. Lembram disso? Nós falamos sobre o pensamento, sobre a curiosidade, os tipos de conhecimento. E agora nós vamos falar sobre os sentimentos. Vamos lá? Página 288. Sentimentos e pensamentos. Refletir sobre o sentimento é algo muito importante. Devemos fazer isso sempre que necessário. Quase tudo que nos acontece gera os mais diferentes sentimentos. E nós somos muito afetados por tudo que está ao nosso redor. Por isso, os sentimentos podem ser um sinal de como encaramos a vida. E muitas vezes é um bom sinal para o que devemos fazer ou decidir. Contudo, é importante relacionar os sentimentos e os pensamentos para alcançarmos o equilíbrio. Buscar a estabilidade entre diferentes pontos de vista é uma tarefa que faz parte da filosofia. Nós não podemos nunca viver somente com base nos sentimentos. A gente tem que juntar o sentimento e o pensamento, né? A gente não pode simplesmente sentir e fazer o que dá na telha, o que a gente sente. A gente tem que usar um pouquinho a razão também, né? E pensar sobre o que nós estamos sentindo para depois tomar uma atitude, né? Muitas vezes acontecem algumas coisas e a gente sente um sentimento de raiva. E naquele momento da raiva, o ideal é que você não toma uma decisão, que você não faça nada. Porque se você está com raiva, você vai, né, agir agitado e da pior maneira, porque a raiva não está te deixando pensar direito. Talvez depois, quando você para, reflete, você se acalma, você toma a decisão mais correta. Então, o sentimento ele tem que estar sempre atrelado, juntinho do pensamento, tá bom? Você, quando nós vemos imagens, figuras, né, nós vemos as pessoas mostrando diversos tipos de sentimentos, né? As feições das pessoas mostram o sentimento. Você vê às vezes na cara de uma pessoa que ela tá apaixonada, porque ela tá olhando para outra pessoa com aquela cara assim de amor, de paixão, né? O sentimento as pessoas transmitem sentimento nas afeições, não somente nas palavras, mas nas suas feições, nos seus gestos, na sua maneira de agir com o próximo, a gente está transmitindo sentimento. Quando a gente está com raiva, a gente trata a pessoa mal. Quando a gente está bem, a gente trata o outro bem. Quando a gente dá valor, a gente trata dando valor. Quando a gente trata com desdém, é porque a gente não acha que aquilo ali tem muito valor. Então todas as nossas ações, todas as nossas palavras, junto das ações e das palavras estão indo os sentimentos que nós estamos tendo sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, né? Sobre o que nós estamos vivendo naquele momento. A atividade da página 289 nós não vamos fazer, tá bom? Tá falando, era para você pegar figuras em revistas, né? Onde as pessoas estivessem mostrando sentimentos e depois a gente ia conversar sobre isso, né? E a gente ia falar exatamente sobre o que eu acabei de falar, sobre a questão de que a nossa afeição, o nosso rosto, as ações das pessoas mostram o que as pessoas estão sentindo. Vamos passar para a página 290. Os sentimentos e a filosofia. O que a filosofia tem a ver com os sentimentos? Em um primeiro momento, parece que a filosofia e os sentimentos não têm nada a ver. Mas não é verdade. Tudo que pode ser pensado, refletido e discutido tem tudo a ver com filosofia. Filosofia é tudo que a gente pensa, né? Você está pensando, você está filosofando, você está refletindo, você está filosofando, você está conversando, discutindo. Não é discutir de brigar, não. É discutir de trocar ideias com a outra pessoa. Você está filosofando. Então, os sentimentos
também podem ser muito filosóficos. Refletir sobre eles é uma ótima maneira de filosofar e entender como funciona a relação entre os sentimentos e os pensamentos. O sentimento não é só aquela coisa que sentimos lá dentro do peito. Em alguns momentos, ele pode ser um pressentimento, algo bem íntimo que acontece com você, ou pode ser algo que recebemos por meio dos 5 sentidos, uma impressão que a gente tem sobre algo. Mais simples ou mais complexos, o fato é que os sentimentos estão o tempo todo conosco. Então, o sentimento não é só o que a gente sente lá dentro. Pode ser um pressentimento sobre alguma coisa. Sei lá, eu chego em algum lugar e tenho um pressentimento que ali não tá legal, fico incomodado naquele lugar, é algo que eu tô sentindo, não quero, eu não sei nem dizer o porquê, mas aquele lugar tá me incomodando, eu quero ir embora dali, né? Mãe, às vezes tem essas coisas, mãe, deixa eu ir não sei aonde, a mãe, ai, não tô com um pressentimento bom, acho melhor você não ir, é um sentimento, algo que ela tá sentindo, né? Então, também é a maneira como a gente percebe o mundo. E os nossos sentidos nos ajudam nisso, né? É a impressão que a gente tem das coisas, é um sentimento. Às vezes a gente conhece alguém e tem a impressão de que aquela pessoa é esquisita, é chata. Uma impressão. Mas eu não conhecia ela por bem. Aí depois, quando eu conheço melhor, eu falo, ai, a impressão que eu tive não foi boa. Até que essa pessoa é legal, né? A gente teve uma impressão errada. Porque nós já estudamos que os nossos sentidos podem nos enganar, lembra? Pois é. Na filosofia, tudo vai se entrelaçando. Aí tem uma pesquisa para você fazer. Pesquisa o significado da palavra sentimento no dicionário. Você vai pesquisar, ok? Eu não vou pesquisar e não vou dar resposta. Você vai pesquisar. Em filosofia já não tem quase nada para responder. Eu vou dar a resposta? Não vou dar, não. Pesquisa aí o que é um sentimento. Vamos continuar? Na página 291, filosofia tem muitas atividades pra gente fazer em grupo, né? Porque como filosofia, conversar, trocar ideias, ele traz muitas propostas pra gente fazer em sala de aula. Então a gente acaba não conseguindo fazer muito. Página 291. Aprofundando o assunto, tá aí no meio, ó. Diz assim, ó. Já vimos que há muitos sentimentos diferentes e como eles podem representar uma infinidade de coisas. Agora vamos refletir sobre eles. Podemos evitá-los, controlá-los ou anulá-los? E aí? A gente pode evitar um sentimento? A gente pode controlar um sentimento? Ou a gente pode parar um sentimento? O que você acha, gente? Nem sempre é possível a gente controlar, né? Às vezes, eu sinto uma coisa tão ruim que eu não consigo controlar o choro, por exemplo. Porque aquela coisa que eu tô sentindo ali não dá pra eu tirar dali naquele momento. Então é difícil de controlar, né? Num primeiro momento, depois eu até aprendo a controlar aquele sentimento que tá me fazendo ruim. Mas num primeiro momento nem sempre é possível nós controlarmos aquele sentimento, a alegria. Às vezes a gente tá alegre, a gente tá ansioso porque alguma coisa vai chegar, alguma coisa vai acontecer e a gente não consegue controlar aquela ansiedade. Às vezes vai acontecer alguma coisa no dia seguinte. Isso acontece muito com criança, porque eu vejo com os meus filhos. Quando eles sabem que no dia seguinte tem uma coisa muito legal, eles nem dormem direito de noite. Não dormem por quê? O sentimento da ansiedade, a vontade que chegue logo aquilo é muito grande. E ele não consegue controlar, né? É maior do que a pessoa. Né? Às vezes o sentimento ele é incontrolável. Às vezes a gente consegue controlar. Tem gente que controla melhor do que os outros, né? Reflita aí você sobre os sentimentos. Você acha que dá para evitar, controlar ou anular o sentimento? Parar um sentimento? E aí? O que você acha? Na filosofia não tem como eu dar para vocês respostas prontas, porque é muito, pensamento, opinião. E opinião, cada um tem a sua, não é verdade? Tem aí embaixo, com a lupa na mão, tá escrito assim, traga para a sala de aula uma frase, uma música, um poema ou um texto que fale sobre os sentimentos. Compartilhe com a turma na próxima roda de filosofia.
Você vai pesquisar uma frase, uma música, um poema, algo que fale sobre sentimentos. Pesquise, que nós vamos falar na aula Zoom, tá bom? Eu vou perguntar na aula Zoom quem pesquisou algo sobre sentimentos para trazer para os colegas, ok? Essa é a atividade de filosofia. Pesquisar uma música, um poema, uma frase, um texto que fale sobre sentimentos, ok? Pesquise, não deixa de pesquisar. Na página 292 diz assim, ó: os sentimentos nascem naturalmente ou são aprendidos pelas relações com as pessoas? O que você acha? Eu acho que tem sentimento que é natural, né? Vem naturalmente. E tem sentimentos que a gente acaba aprendendo com as pessoas. Porque nós todos os dias estamos aprendendo, né? Com as nossas experiências, com as nossas relações, a gente está sempre aprendendo. Então, sentimento a gente também pode aprender, né? Os sentimentos variam de acordo com a pessoa? E aí? Acho que sim, né, gente? Quando a gente gosta muito de alguém, a gente até releva tudo, porque a gente gosta tanto da pessoa que ela pode fazer o que for, que tá tranquilo. Eu gosto muito dela. Quando a gente, né, não é que a gente não gosta, mas não gosta tanto, né? Aí, quando a pessoa faz alguma coisa, já me incomoda, porque eu não gosto tanto, né? Então, os sentimentos, eles variam, sim, de acordo com as pessoas, né? Aí embaixo tá falando assim, ó: demonstrando sentimentos. Você já parou para pensar em como demonstra seus sentimentos? Isso pode ser algo bom para você refletir. Demonstrar significa mostrar para as outras pessoas como estamos nos sentindo. Às vezes, sentimos algo e não demonstramos, sendo importante refletir sobre o assunto e entender por que isso está acontecendo. Demonstrar sentimentos é importante, pode ser uma ótima oportunidade de conversar sobre ele. Gente, às vezes a gente tem o costume de sentir e não falar, né? Sentir e não demonstrar. Isso pode nos causar grandes problemas. Quando a gente sente, a gente não fala, gente, a outra pessoa, ela não é adivinha. Ela não tem como saber o que nós estamos pensando e sentindo. Não tem como, é impossível. Ninguém sabe o que passa na minha cabeça, o que passa dentro do meu ser. Então eu preciso falar, eu preciso demonstrar o que eu sinto. Sempre. Isso pode ser algo bom, né? Estou sentindo uma coisa muito legal, eu preciso falar quando eu estou sentindo uma coisa ruim também. É só falar da maneira certa, né? Quando o meu colega me chateia, eu não preciso chegar e brigar, esbravejar, não. Eu só tenho que falar. Ele precisa saber que ele me chateou, porque às vezes ele nem sabe, né? Guardar sentimentos nos causa doenças. Tem gente que fica doente, fica com depressão, fica com várias coisas porque guarda e não fala. Nós precisamos falar, porque quando nós falamos, nós nos livramos de um peso. Falar. Temos que saber falar. Falar da maneira certa, falar de maneira educada, cordial, para não criarmos problemas com o próximo. Mas precisamos sempre falar. Se você tem dificuldade de falar, você precisa começar a trabalhar isso dentro de você e ir falando aos poucos. Fala uma coisinha hoje, outra amanhã, mas tem que falar, ok? Aí, ó, na página 293 está assim: desenhe no espaço abaixo como você costuma demonstrar seus sentimentos. Nós podemos demonstrar nossos sentimentos de várias maneiras. A gente pode demonstrar falando, a gente pode demonstrar dando um abraço, dando um beijo, a gente pode demonstrar dando um presente, a gente pode demonstrar através de uma frase, através de um bilhetinho, através de um like. São maneiras de demonstrar um sentimento. E você vai desenhar aí como você costuma demonstrar seus sentimentos, tá bom? E assim nós terminamos filosofia. Depois a gente vai continuar falando sobre os sentimentos. Tá bom, gente? Tchau, beijo!